Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gevote Mil e vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar da Copa do Brasil de 97, né? E de novo o número de clubes aumentou, né? Um pouco e enfim, a CBF começou a adorar a convidar a galera para disputar, né? E o campeão de 97 foi o Grêmio, né? Mas a gente já vai chegar lá. Vamos falar do regulamento, né? Sistema de mata-mata, claro, mas a gente tem que falar quem foi, né? A CBF inflacionou o número de convidados e agora foram 13 times, ó. Vou falar aqui: América Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo, Fortaleza, Fluminense, Inter, Paysandu, Portuguesa, Santa Cruz, Santos, São Paulo e Vila Nova de Goiás. Não sei quais critérios a CBF estava fazendo isso na época, mas enfim, ela chamou. E o número de participantes, né? Saltou para 44, né? Só que a disputa seguia a mesma, como todos sabem, né? E o clube que ganha por 2 gols de diferença na fase preliminar e na primeira fase, no jogo de ida, na casa do adversário, está classificado para a próxima fase, enfim. Vamos falar do Grêmio, né? Campeão de 97, né? O tricolor chegou ao tri, né? E esse time foi um pouco modificado em relação a 96, né? O time perdeu alguns jogadores ali, vencedores, né? Só que ainda assim o Grêmio seguia copeiro, né? Competitivo e dando trabalho, né? O Grêmio perdeu o Luiz Felipe Scolari, né? O Felipão pro Japão. Acho que foi pro Japão, não sei. Só que depois ele voltaria pro Brasil, né? Para dirigir o Palmeiras, né? E aí já é outra história, né? E o Evaristo de Macedo foi chamado para comandar aquele time, né? E o Grêmio, né, chegou até as finais, né, com uma campanha consistente, né? O time no caminho eliminou o Fortaleza com 3-2 e 3-1, Portuguesa, né, 2-1 e 1-1, o Vitória da Bahia, né, com 2-0 e 3-3, e por fim o Corinthians, né, por esse na semifinal, né, 2-1 e 1-1, para disputar mais um título agora com o Flamengo, né, Flamengo de Romário e Sávio, enfim. E aí enfrentaram o time carioca. E o segundo jogo seria no Rio, né? Portanto, o Grêmio tinha que ganhar em Porto Alegre, né? Só que em Porto Alegre, né? Um jogo truncado ali e acabou empatado sem gols, né? E com isso todos achavam que o Flamengo ia passar o rodo, né? No Grêmio, né? Com o Maracanã lotado ali com 90 mil pessoas e tal, né? Só que o Grêmio não tem essa fama de ser copeiro à toa, né? O Grêmio tão acostumado a disputa de Copas, né? Não ia deixar barato, claro, né? Aí o jogo começa e tal, o Grêmio saiu na frente, né? Só que aí o time teve um apagão ali, né? O Flamengo mostrou força, virou o jogo, né? Fez 2-1 e o Flamengo estava controlando bem o jogo e tal, e perto do fim do jogo o Grêmio luta, né? Não desiste e consegue empatar em 2-2 ali com o Carlos Miguel e assim segurou o resultado, né? E o Grêmio foi tricampeão da Copa do Brasil, né? Comprovando de vez a fama, né, de ser copeiro em Copas, né? Enfim, o Grêmio sempre perigoso nesse tipo de torneio, né? E mesmo meio um pouco fragilizado em relação aos anos anteriores, o Grêmio seguia sempre forte e competitivo, né? Agora o time base daquele time campeão de 97, Derlei no gol, né? Arce, Rivarola, Mauro Galvão e Roger. O meio-campo era Dinho, Emerson, João Antônio e Carlos Miguel. E o ataque, né, Dauri, às vezes entrava o Rodrigo Grau e Paulo Nunes, né, e o técnico o seu Evaristo, né. Bom, vamos falar da surpresa, né. Eu vou citar dessa vez o Vitória, né, o Vitória da Bahia, né. O Vitória em 97 montou um time forte ali, né, queria surpreender, né, na competição, né. O Vitória trouxe nomes ali como Wesley, Bebeto, né, assim, o Bebeto do Tetra, e mais pra frente teve ainda o Túlio Maravilha, né. Enfim, o Vitória, só para dar um exemplo, né, ganhou o tricampeonato baiano, né, com sobras ali, e ainda ganhou a Copa do Nordeste, se não estiver errado, quer dizer, na Copa do Brasil queria ir longe também. O Vitória despachou o Botafogo, né, inclusive ganhou por 3-0 no primeiro jogo, já eliminou o Botafogo. Surpreendeu, né, eliminou o São Paulo, né, o São Paulo de Rogério Ceni, de Dodô, enfim. E nas quartas encarou o Grêmio, né, de Paulo Nunes. Só que dessa vez não deu, né? O time perdeu no Sul, né, por 2-0, né? Na Fonte Nova a Vitória brigou muito, tentou, né? Só que empatou em 3-3 e deu adeus, né?
E muitos falam que se o Vitória não tivesse encarado o Grêmio, né? No chaveamento não fosse o Grêmio, né? E talvez fosse um outro time, o Vitória teria ido mais longe, viu? E convenhamos, né? Não há de se duvidar, né? Porque o Vitória tinha um time forte em 97, né? E é isso, né? Agora vamos falar da decepção, né? E eu vou colocar o São Paulo, né? Como decepção. Porque o São Paulo tinha um time ali interessante até, né? Tinha uns nomes ali no ataque, como Aristizábal, né? O colombiano, né? O Dodô, né? O artilheiro dos gols bonitos, né? Na época ele não tinha esse apelido ainda, né? Mas já se despontava ali. Tinha também o Denilson, né? O Denilson Show, né? Que era reserva, mas entrava às vezes no time. E o técnico desse São Paulo era o Muricy, sim, o Muricy Ramalho, que estava em começo de carreira ainda, né? E no gol, né, o São Paulo apostou no Rogério Ceni, sim, o Rogério, né? Era só o Rogério na época, porque após anos, né, no gol, né, o Zete saiu, né, e foi jogar no Santos, né? E o Rogério Ceni já mostrava suas credenciais, né, de ser um goleiro diferente, né? Principalmente em fazer gols de falta e tal, né? Tanto que o primeiro gol dele foi em fevereiro, né, daquele ano. E na Copa do Brasil, o São Paulo decepcionou, né? O time eliminou o Vila Nova de Goiás, né? Na primeira fase e encarou o Vitória, né? Da Bahia. O São Paulo perdeu 2-1, né? Em Salvador. Só que muitos acreditavam, né? Que o São Paulo ia ganhar no Morumbi, né? Só que o Tricolor não conseguiu despachar os baianos, né? O Vitória teve muita competência, né, em segurar o empate, né? E o jogo foi 2-2. E assim o São Paulo ficou pelo caminho, né? Foi frustrante, né? Porque o time era talentoso e tal, né? Só que fracassou, né? E enfim, é isso, galera. Bom, eu vou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha, compartilhem, é importante. E até a próxima.